Valendo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Naturalmente estamos recebendo dois convidados. O tema de hoje é justamente o nosso cristianismo, a atuação importante também das igrejas evangélicas. No caso aqui de Orlândia, a presença das igrejas evangélicas aconteceu a partir dos anos 1960. Me recordo muito bem que eu nasci na República Federativa da Vila Marcucci, a nossa Avenida 1, com a congregação cristã. Depois nós tivemos ao mesmo tempo o nascimento da Assembleia de Deus, que fica na Avenida 9, atrás ali da Morlan, e ao mesmo tempo a Igreja Batista Independente. É sobre a Igreja Batista Independente, recebendo esses dois convidados aqui dentro do nosso canal, que o nosso assunto com certeza registrará um momento histórico na vida religiosa da nossa cidade. Gostaria que você, querido amigo pastor Milton Nunes, é um dos muitos jovitos. Daqui a pouco nós vamos numerar todos eles pela faixa etária e tudo. Milton, é um prazer muito grande, me permita chamá-lo de Milton. Por favor. Prazer muito grande recebê-lo aqui, sabe da minha admiração, não só por você, mas por toda a família. Gostaria que você apresentasse esse simpático norte-americano, o Duke Powell. Primeiramente, Tarciso, você sabe que eu sigo você desde garoto, seu empreendimento narrando jogos de diferentes modalidades esportivas, e você tem a minha plena admiração pelo seu empenho e por todo o seu desenvolvimento na área de comunicação. Você é verdadeiramente um comunicador e eu um orlandino da gema. Esse simpático senhor aqui é o Duke Powell, que é filho do missionário Bob Joe Powell, sobre quem nós vamos, em alguns momentos, conversar, trazer lembranças afetivas e incluí-lo no contexto do desenvolvimento do grupo que hoje em dia dá-se o nome de evangélicos aqui na cidade de Orlândia de uma maneira pioneira. E é importante dizer que o Duque entende muito bem português. Ficou somando tudo entre idas e vindas, 10 anos praticamente ele esteve no convívio nosso aqui. E nós vamos fazer o seguinte, como ele compreende tudo, o próprio Milton vai fazer uma espécie de interlocução, um intérprete, até porque temas também são religiosos, ambos se conhecem desde sempre, desde longa data. Aliás, deve se conhecer desde 1963, Sim. Quando aqui chegou o saudoso missionário Bob Joe Powell. Correto. Um homem que é uma referência sim, porque ele trouxe a semente da presença da Igreja Batista. Eu me lembro muito bem, eu sou de 1958, era uma figura muito interessante, carismática, E tudo isso nós vamos explicar direitinho com o nascimento da Igreja Batista. Mas antes, a gente tem que jogar no contexto a figura da família Jovito, dos Nunes, que nós tivemos vários aqui, nascidos em Orlândia, e é claro que nós temos papai e mamãe de todos vocês. Eu gostaria, Milton, que você trouxesse um relato da família, evidentemente a origem do seu pai, para que nós possamos contextualizar a nossa entrevista. Muito bem. O meu pai, senhor Jovito Francisco Nunes. Então Jovito não é apelido, é nome do pai. É o nome. Agora nós estamos falando do próprio. Do próprio, do original. Do original. Ele foi para Goiânia, vindo do sertão de Goiás, da região de Catalão, com familiares, inclusive, dos Bororós, um grupo indígena dos povos originais desse nosso país. Enfim, em Goiânia, na praça central da cidade, ele viu um grupo de pessoas, esse grupo reunido, pessoas cantando, e aquilo chamou a atenção dele. Ele se aproximou desse grupo e, na verdade, ele ouviu
Quem liderava o grupo, um senhor alto, de tez, cor de pele bem clara, e quando falando o rosto, não é? Rubro, vermelho, chamou a atenção dele. E esse senhor estava liderando esse povo para cantar sobre Jesus, o caminho da cruz. Para o céu, pela cruz irei. Uma metáfora de quem se relaciona com Jesus. Enfim, naquele domingo à tarde, o meu pai, ouvindo do Salmo 46, a explicação do texto bíblico, ele se arrependeu do pecado, segundo a orientação desse senhor, um missionário norte-americano, tá bem? E respondendo ao convite para que ele se entregasse a Jesus, ele se entregou a Jesus. Então, esse é o início, lá em Goiânia. E aproveitando esse gancho, esse fato ocorreu em Goiânia. Em Goiânia. Naturalmente, um pouco antes do que aconteceria em Orlândia. Por volta dos anos 40. Então, nós entramos nos anos 1963. Eu gostaria, querido Duque, que você fizesse a sua primeira participação. Como era esse sistema em que os pastores norte-americanos saíam dos Estados Unidos e vinham para o Brasil? De que forma era feito esse convite? Um prazer muito grande em recebê-lo aqui, Duque. Muito obrigado. Eu acho que meu pai foi no colégio lá, estudou para ser pastor. E um grande amigo dele era o pastor Jimmy Rose. E eles eram muitos amigos, e o Jimmy Rose veio aqui, e acho que é a primeira vez que ele veio, ele estava em Batatais. Correto. E depois ele ligou para o meu pai e falou, você precisa vir para o Brasil, que não tem muitas igrejas aqui, e a pessoal precisa dessas igrejas aqui em Brasil. Então meu pai foi nas igrejas lá para, how would you say? Levantar sustento. Levantar sustento para ele vir. Essa igreja foi em 1963, ele veio para São Paulo. Um ano a gente ficou em São Paulo na escola de língua. E vocês veem como isso é interessante. Quis o destino que o mencionado Jimmy Rose Sim. é hoje seu sogro? É meu sogro. Veja como é que são as coisas. Nós estávamos nos anos 1940. Sim. Voltemos a 1940. Então, o senhor Jovito foi chamado. Sim. Esse chamado fez com que ele viesse para Orlândia com que finalidade? Tá bem. Ele mudou-se de Goiânia, vindo para a Fazenda Rocinha, entre Tuverava e Miguelópolis, onde ele conheceu a minha mãe, Dona Ana de Carvalho Rodrigues Nunes. Hoje viva. Hoje viva, com 95 anos. 95 lúcida. Estávamos com ela num café da tarde que nos foi oferecido há momentos atrás. Linda Dona Anita e serva do Senhor. Meu pai, quando, no entanto, se relacionou esposa com a minha mãe, ela não era da mesma, digamos, religião que o meu pai. Isso viria a acontecer muito tempo depois, com a vinda do pastor Bob à cidade de Orlândia. Num episódio no qual o Jimmy Rose, amigo do Bob Powell, meu sogro, ele hoje está na glória, um nome muito renomado nos Estados Unidos e no Brasil, autor de livros, um pregador sem igual, comunicador da palavra, enfim, ele estava pregando Tarcísio em frente ao Paço Municipal, Praça Coronel Francisco Orlando, ali atrás do fórum. Ele estava pregando ao ar livre. E houve um episódio de hostilidade naquele momento, porque semanas anteriores, o ex-padre Aníbal também havia deixado a batina e a cidade ainda estava naquela comoção. Absorvendo aquela comoção. Exato. Houve essa hostilidade e o meu pai, que estava na cidade, ele sempre foi motorista de caminhão, ficou distante
por vezes 20 dias, um dos pioneiros transportando carga para o Belém do Pará. Tá bem? Estrada de chão, tá bem? As retas, estrada raiz mesmo. Então ele ficava ausente de casa. Naquele momento ele estava em Orlândia. E ele, que já era conhecedor do que chamamos evangélicos, ele foi procurar apaziguar nessa hostilidade que surgiu. E foi daquele momento que o Jimmy Rose fez um contato com ele, mas o meu pai não sabia que a minha mãe havia descido da Avenida 8 com a 4 para estar no mesmo lugar ouvindo a pregação da palavra e acompanhando todo aquele episódio. E minha mãe, enquanto meu pai estava num outro lugar, levando a pessoa que estava provocando a hostilidade, tá bem? Levando fora da reunião, a minha mãe se aproximou do Jimmy Rose e disse-lhe: perdoe-nos pelo acontecimento tão indesejável, mas o nosso povo recebe com os braços abertos. E daquele momento, o Jimmy Rose, o Bob Powell fizeram contato com a minha mãe e ela se tornou a primeira pessoa que, se relacionando com a família, ouvindo o evangelho da graça do Senhor Jesus, se converteu ao Senhor Jesus. E daí ela começou a frequentar esse trabalho que surgiu na Rua 1, na antiga loja do Mahmoud Mamed, que eles tinham na 1 com a 8. Avenida 8. Isso. Então, ali ele começou esse trabalho e minha mãe começou a frequentar. Agora, se a gente pegar essa cronologia, Sim. O teu pai veio para a região em que ano? Só para a gente contextualizar. Meu pai veio para trabalhar para a antiga Elmo. Que era Somal. Exato, do César, né? Sim, Cesare Augusti. Cesare Augusti, labore in trabalho. Sim. E aí ele vindo para cá, mas a sua família durante certo tempo e a sua própria mãe eram católicos, né? Sim. Eu lembro de você, Coroinha. inclusive a bordo de bater o sino da igreja. 6 horas da manhã, acordei. Esse é o cara que nos acordava, Isso, acordei as famílias Manso, Sim. Alves. Todos. Isso, Massaros. A cidade tão pequena, o sino era ouvido na Vila Marcucci. Isso mesmo. Isso. Então, justamente em 1963, Isso. e aí foi a sua mãe a primeira a se A converter. minha foi, E exatamente. nesse bloco, e agora que nós vamos chegar, dê a relação de todos os seus irmãos. Pois não. A Darcy Nunes, Professora. hoje residindo em Nuporanga, ela, no momento da vida dela como professora, depois de lecionar em várias fazendas da região, ela mudou-se para São Paulo e, em Guarulhos, ela foi professora, idealista, cruzou o que hoje se diz, né, comunidade, sob a proteção dos líderes destas comunidades, para que ninguém fizesse mal à professora que cuidava dos seus filhos. Então ela se tornou uma coordenadora educacional e, quando aposentada, mudou-se para Nuporanga e já também como evangélica, um pilar da igreja que se iniciou em Nuporanga. O Adilson, É o Jovito, ao radialista, qual Adilson Francisco Nunes. toda a cidade chama de Jovito, o rapaz da comunicação, o que começou a chamar Orlândia de Orlô. E tinha os programas na nossa antiga rádio. Exatamente. E muito assistido, de grande prestígio. O Jovito, como jornalista formado pela FAAP em São Paulo, foi para a França. Faz tempo que ele está lá, né? Meu? Faz tempo que ele está lá, tá bem? O Jovito mais Adilson, por nome, apelido Jovito, ele já está na França há praticamente 49 anos. Há mais de 50 anos, me perdoe. Agora, na sequência, depois, quem vem? Sou eu. Perfeito. Milton, o terceiro. Eu sou o terceiro na... Beirando perigosamente a marca dos 70 anos. Não, na marca. Na marca, na no marca, próprio. desde o 26 de dezembro passado.
E graças a Deus, com toda a vibração, entusiasmo e pronto para qualquer tarefa, seja reforma de igreja, pintura. Você põe a mão na massa? Eu arregaço a manga e ponho a mão na massa. Nessas últimas 3 semanas, nós mesmos estamos pintando. Acabamos porque o evento da celebração de 50 anos de nossa igreja está em pleno andamento. Quando falarmos tchau para você e eu lhe der um afetuoso abraço com a produção também, vamos pegar a Anhanguera rumo ao culto às 19h30 nessa noite. Nessa noite. Aí depois, na sequência, então, depois de mim, vem o José Mário. Grande Zé Mário. Também chamado Conhecido. de Jovito. Jovito. E, na verdade, aquele que mais se parece mesmo com o meu pai. Tem um Lava Rápido ali, sim, na 3, tá bem? Na Avenida 3, o José Mário. Depois do José Mário, a Ló, a Filomena. Depois dela, agora vem, atenção pessoal, anotem, agora vem o único Jovito na família. O próprio. Mas Jovito Donizete Nunes em Portugal, há 30 anos. 30 anos em Portugal. Como um missionário do Evangelho. Que cidade que ele mora? Ele mora em Torres Vedras, mas ele dirige 2 igrejas, Tarcísio. Uma ao norte de Lisboa, cerca de 1h30, Fernão Ferro, tá bem? Uma província comunista, como se permite em Portugal, sim, que cada província adote sua ideologia. Ele retorna, cruza Lisboa e depois, por aproximadamente 1h40, ele vai para Casalinho de Alfaiata, onde ele dirige a outra igreja. Esta sim, onde ele tem tido um maior grupo. E o Duque já visitou lá também, esse trabalho 2006. dele. Tá bem? E depois do Jovito Donizete, no entanto, apelidado de Júnior, aí vem a Cida, Maria Aparecida, aqui da cidade, sim, abraçou sua esposa no restaurante Santa sim. Rita no domingo, quando nos encontramos, sim, conhecida na cidade, tá bem? E depois da Cida, quem vem? Beto Nunes. A Rapa do Tacho, a Rapa do Tacho. Torcedor do Santos. Aliás, todos nós. Todos vocês? Exceto o Adilson, o rebelde. O francês. O seu pai era santista? São Paulino. Deve ser por causa dos tempos do Pelé, né? 50, nós santistas 60, por causa do Pelé. Perfeitamente. Exato. Vi vários jogos dele. Agora, fazendo um resumo. Pois não. Do grupo de pessoas ligadas, grande parte segue na igreja até na condição de pastor, tá, né? Se a gente passar a régua nisso tudo, não é isso? Como pastores, além de mim, o Jovito em Portugal, depois dele o Beto Nunes em Cabo Verde na África, e qualquer lugar no mundo, você nunca sabe onde ele exatamente está. Ele reside em Cabo Verde, mas ele é um globetrotter, ele viaja o mundo pela causa do Evangelho, tá bem? Os demais irmãos, exceto o Adilson, todos seguem na França. É o Jovito, né? O Jovito, de nome Adilson, tá bem? Mais conhecido o Jovito. Exceto o Jovito, que não professa nenhuma religião, tá bem? Não adere a nenhuma crença, tá bem? Humanista, em essência, tá bem? Ele, exceto ele, todos os demais seguem o caminho do Senhor Jesus como discípulos do Senhor. Todos. Muito bem, então agora nós vamos voltar ao ano de 1963, vindo de Batatais, o seu pai, Duque, o saudoso Bob Joe Powell, veio para a Orlândia. Que lembranças você tem quando você aqui chegou em 1963? Eu acho que era, não é, 63, eu acho que era em São Paulo. Correto. Depois, sim, depois um você veio ano em Batatais. E depois chegou para cá. Veio aqui. Certo. Eu era um menino pequeno, eu estava num lugar mais novo em mim, estava com muita coisa, how you say curious? A curiosidade. Eu tinha todas as coisas aqui em Orlândia.
E eu lembro muito da mãe dele. Ela era a primeira membro que chegou na igreja quando meu pai abriu a igreja lá na Avenida Nova, lá embaixo. A gente morava de um lado e tinha uma igreja do outro lado da casa lá. E a mãe dele veio com os irmãos dele, pequeno. O Beto era desse tamanho, tá na cola dela, era desse tamanho. O Jovito e a Cida e o Ló, eu acho que é na fotografia. O Zé Mário. Eles chegaram lá, porque antes deles chegar lá, meu pai estava pregando lá só para mim, meu irmão e minha mãe. Exatamente. Quantos irmãos na família? Isso. Eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho, tenho um no meio, e o mais novo, ele nasceu aqui no Brasil, em Ribeirão Preto. É brasileiro, Hamilton. Ele estava com a gente quando encontrou o senhor lá no restaurante, eu filho dele. Então vocês vejam bem, né? Eles chegaram aqui em 1963 e tem um detalhe. Isso. A igreja batista fica na Avenida 9, entre a rua 14 e 16, eu sempre confundo. Né? 12 e 14. Na verdade é 12 e 14. Sempre foi. Aquele terreno onde está lá, pelo menos pelo que eu pesquisei, o terreno foi doação do seu pai? Corretamente, Tarcísio. Ao longo da vida do meu pai, ele tinha um sonho. Como motorista, raiz, transportando para o Brejeiro, Saboroso, Antiga Comove e as muitas empresas de Volta Redonda trazendo aço para Morlã, tá bem? Ele tinha um sonho, o de doar uma propriedade para que nela se construísse uma igreja batista que era da própria fé, do caminho que ele seguia. Interessantemente, onde moramos na Avenida 8, 615, com a Rua 4, nós tínhamos um grande terreno. Ele ofereceu esse terreno para a Igreja Batista de Ribeirão Preto, da Rua Ceará, tá bem? Mas eles não quiseram, por razões logísticas, tá bem? Mas quando o pastor Bob desenvolveu o trabalho em Orlândia, e o trabalho foi crescendo, foi necessário que saíssem da pequena casa, na 9, próximo à Rua 1, meu pai ofereceu o terreno, e é ali onde o pastor Bob construiu o templo. O antigo templo, porque hoje é um novo templo. E você se recorda quanto tempo demorou a construção da igreja? Coisa do quê? Uns 3 anos? 3 anos. 3 ou 4 anos, eu me recordo. 3 a 4 anos. Foi tijolo por tijolo, trabalho por trabalho. Posso fazer essa colocação, Tarcísio? O pai dele, tão rigorosamente, tendo transparência com recursos para o trabalho, para o desenvolvimento, assim, uma administração bem transparente e rigorosa. Ao contrário do que muito nesse nosso mundo se encontra também no chamado submundo da religião, que explora também as pessoas em sua simplicidade. Não como o pai dele, pelo contrário. Ele nem contratou serventes de pedreiros. Os serventes de pedreiros, apresento-lhe um deles. E o irmão dele, o Fred. Gozando de boa saúde. Exato. E naquela época não tínhamos essa questão, né, de trabalho infantil. Bem, nem vou entrar nesse assunto também, porque eu mesmo fui contratado no antigo estudo da paróquia de Orlândia para ser um professor aos 15 anos, tá bem? Tá, mas vamos lá. O pai dele usava, ou tinha os filhos como os que carregavam em carriolas tijolos, o concreto, tudo quanto fosse necessário para o momento em que a igreja estava em construção. Mas contratou pedreiros, mas não serventes. Eis o servente. Eu tenho um desses tijolos na minha casa agora. Guardou eu levei para os Estados Unidos. Tem memória daquelas coisas. Eu tenho na minha casa. Na sala principal da casa dele. Agora, uma coisa interessante. Naturalmente, todo apresentador tem que se preparar para uma entrevista, né? E eu perguntei para o Milton se tinha algum artigo, e foi justamente o pastor Jimmy Rose que fez
um relato, né? Magnífico. Porque aconteceu com o pai do Duque, o saudoso pastor Bob, um fato muito triste, né? Ele Sim. chegou ao Brasil, daí, tipo um ano, alguma coisa desse tipo, ele percebeu que estava com problema de dor de cabeça. Exato. E o que aconteceu, Duque? Ele fez um exame, o que ficou constatado? A primeira coisa que aconteceu era em Ribeirão, sábado, eu acho, foi lá com o Jimmy Rose e a família dele, o meu pai, a nossa família, juntos para ter um jantar lá num restaurante. E estava saindo do carro Isso. e meu pai caiu na calçada lá. Não podia ficar em pé. Então eles levaram ele para o hospital, para o doutor ali, e o doutor falou, talvez você tenha um tumor na cabeça, não sei, mas precisa pegar um outro opinião para ver se é isso. Fazer o diagnóstico definitivo. E, na verdade, o teu pai, durante esses 4 anos que ele esteve aqui no Brasil, depois ele teve que voltar para os Estados Unidos para se tratar, voltou, ficou mais coisa de quase 2 anos e veio a falecer. Então ele teve que conviver com esse problema praticamente quando chegou a Orlândia, que eu me recordo. Ele chegou, inclusive, a usar um tampão. Exato. Era uma marca registrada, a gente lembra disso, eu era garotinho. Era isso Era mesmo. justamente um reflexo daquilo que havia acontecido. Inclusive, pelo que eu vi no relato, ele foi acometido depois também de um derrame, algo desse Foi, tipo. no processo. Sobre o tapão que ele usava, Tarciso, é pelo fato de que ele estava, em decorrência do tumor no cérebro, tendo double vision. Sim, Ele via visão dupla. Visão dupla, então ele tinha que Neutralizar um neutralizar para para melhor enxergar com o outro. E foi todo esse período mesmo. Então a gente pode imaginar que foram 4 anos de absoluta e total intensidade aqui em Orlândia. Foram. E isso é um testemunho, né, natural, né, do que isso traumatiza, entristece a família. Mas acredito também, e o Milton testemunhou tudo isso, que na verdade esse problema com o teu pai fortaleceu isso, né, colocou como até uma obsessão no sentido dele continuar lutando para que isso fosse concretizado. Resiliência, comprometimento, indisputáveis. Agora, Milton, quando é que você converteu-se? Tá bem. Porque você era católico, Sim. como naturalmente, todo mundo nos anos 60 nascia católico. Isso foi até bom, porque hoje, né, as pessoas optam e seguem efetivamente a religião. Não basta você nascer de uma família católica e se autoproclamar católico. Não. Tem o católico que é mais assíduo, ele O nominal. e tem aquele que simplesmente é nominado como tal. No teu caso, fruto talvez da tua mãe que houve a conversão ou do próprio pastor, como é que foi essa situação? Para todas as alternativas, sim. Fruto do ministério do pastor Bob, ele mesmo me evangelizou. Fruto do ministério do meu pai, que é quem primeiro me levou ao livro chamado de Bíblia, a Palavra de Deus, da minha mãe, um pastor que veio de São Paulo para realizar uma conferência ali na Rua 1 com a 9, num salão alugado de nome Reginaldo. Ele me evangelizou e eu me propus a ler a Bíblia, mesmo enquanto eu tinha liderança entre os jovens na antiga, né, paróquia, tá bem? A que eu frequentava. Naquele momento, lendo a Bíblia 2 vezes, a edição paulina, com os 9 livros designados como apócrifos, tá bem? Li por 2 vezes, de capa a capa, a Bíblia. E comecei a responder aos ensinamentos da palavra de Deus e compreender, Tarciso, que não era uma questão de religião, porque eu a tinha, porém o vazio da minha alma, como diz o profeta Isaías, permanecia. Eu não conseguia preencher esse vazio. Na verdade, você não se encontrava. Não, porque eu precisava ter a compreensão que não era questão de religião ou de um empenho pessoal para me sentir melhor, entendeu? Para me encontrar. Eu entendi que eu precisava me relacionar com o Deus vivo e verdadeiro. Então, houve a conversão. Exato. Você se converteu de uma tal maneira que você, além de se converter,
fez a opção natural de seguir para levar a fé para outras pessoas. E é claro que toda a pessoa que opta por isso tem que se preparar, estudar teologia. Correto. Como foram esses seus ensinamentos? Você chegou a trabalhar em outras empresas em Orlândia? Claro. Não sei se chegou a fazer algum curso superior à parte de teologia. Fiz. Eu gostaria de saber quais foram os cursos e a sua preparação, a sua trajetória. Foi para os Estados Unidos? Foi para que lugar em que você pôde, de uma certa forma, enriquecer esses conhecimentos? No dia 1º de janeiro de 1976, por volta do 12:30, foi quando eu me coloquei de joelhos perante o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, e lhe supliquei: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, salva-me, Senhor. Daquele momento... Quantos anos você tinha? Naquele momento, eu tinha acabado de completar 22 anos. 22 anos. Naquele momento, eu estava no meu último ano de computação, segunda turma do Brasil, na Federal de São Carlos. Bela faculdade. Onde me formei, tá bem? Me formei Na da UFSCar. Federal, na UFSCar. E você fez, então, A Universidade de lá. Bob Jones, na mesma cidade onde ele mora, curso superior. Como nos Estados Unidos temos o modelo da educação, de educação no qual você faz a sua escolha pela carreira principal, o que eles chamam de major. Então o meu foi de administração eclesiástica. E também o minor, uma outra carreira, tá bem? Juntamente, para que você se torne multidisciplinar. Eu fiz oratória, tá bem? E me formei em 1982 e então, já casado com a Sharon, juntos nos formamos. Isso é a mesma universidade que o meu pai, o Jimmy Rose, Frequentaram. foi. É o mesmo. Na mesma. Aí tem muita história, né? Mas nós Eu posso teríamos muitos programas. Eu posso concluir que a família Nunes e a família Power vivem juntos e misturados no bom sentido, né? Sim. Você veja aqui, Há décadas. 2025, esteve por Orlândia em 1964, 63. Isso. E está aqui desde sempre com vocês. Sim. Quantas vezes você veio ao Brasil desde quando saiu e retornou para os Estados Unidos, Duque? Até uns 9 vezes que eu venho aqui. A primeira vez é 2005. E cada outro ano eu volto aqui fazer uma... De 2 em 2 anos. E lá nos Estados Unidos, fazendo tudo isso, você ficou quanto tempo? Eu fiquei, pelo fato que eu transferi da UFSCar, um bom bloco de disciplinas que eles aceitaram, eu me formei em 3 anos. O curso normal, duração de 4 anos. Mas eu transferi esse grupo de disciplinas e me formei para que eu pudesse me formar com a minha então esposa para juntos voltarmos para o Brasil. E quando vocês regressaram? 1982. E desde 1982 você fincou raízes em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto. E esse trabalho brilhante que vocês fazem lá. A igreja comemorou, antes da gravação dessa entrevista, né? Tá. Ou antes da exibição da entrevista, estava comemorando 50 anos. 50 anos. Foi fundada no dia 5 de abril de 1975, num salão alugado na rua Princesa Isabel, Campos Elíseos. Está lá até hoje? Não, de lá construímos na Veiga Miranda, estamos falando de cerca de 7 ruas paralelas à Princesa Isabel, sentido Meira Júnior. Construímos um templo que pela revista Revide de Ribeirão Preto, bem conhecida na cidade, essa nossa igreja está entre as 10 mais bonitas também para a realização de casamentos. E é lá... um templo muito maravilhoso. Agora eu sei também que a partir do núcleo de Orlândia, Batatais trouxe para Orlândia. Aqui nessa micro-região, sim, o núcleo do trabalho de vocês atinge outras cidades. Você disse muito, a tua irmã em Poranga. Tá. Fica à vontade para citar. Posso na região. listá-las? Sim. A nossa igreja adotou uma metodologia no seu crescimento, porque a missão da nossa igreja
como nós informamos, é entregar o evangelho a todos. E aqueles que recebem o evangelho por conversão ao Senhor Jesus, trabalhamos para instruí-los, discipulá-los no caminho do Senhor. Em consequência dessa metodologia, nós criamos um plano de implantação de igrejas. Implantamos a primeira na Rua Pará, Ipiranga. Implantamos a segunda em Serrana, onde eu fiquei por quase 15 anos, para o trabalho se consolidar. E hoje, o pastor Alexandre, meu filho na fé, faz um trabalho excepcional, ele mesmo já fundou outra igreja na cidade que tem crescido, e outra em Serra Azul. Bem, nós dessa igreja implantamos outra em São Carlos. No culto de ontem à noite, o nosso convidado, pastor Fernando, formado do Instituto, nosso Instituto, mesma turma do Beto Nunes, tá bem? Ele fundou, sob o nosso patrocínio, a igreja em São Carlos. Nos visitou na noite de ontem, tá bem? E estamos agora com 2 trabalhos, um em Bonfim Paulista e o outro em Brodowski. Veja que o crescimento bastante efetivo, com certeza. Agora, para que a gente faça até uma justiça histórica, Pois não. e peço a vocês fazer força para tentar lembrar, mencionar os pastores que passaram desde 1963. E a gente vai fazer um esforço, né, que eu os peguei de surpresa, principalmente Não, o Milton. nenhuma surpresa. E eu gostaria que você prestasse uma homenagem aos pastores que passaram aqui por Orlândia. Por Orlândia. Quando o pastor Bob voltou para os Estados Unidos, embora, como você leu o que o Jimmy Rhodes escreveu sobre a vida dele, uma biografia muito comovente e desafiadora. E lá ele faleceu, tá bem? Aqui em Orlândia foi empossado, na 9, o pastor Manuel, que veio de São Paulo. O pastor Manuel, tendo servido por um período, ele foi substituído, ele se mudou da cidade. E veio um outro missionário, de nome Felipe Alan, morou aqui na antiga Vila Jurca, sim. Paulo Jurca. Hoje Jardim Boa Vista. Hoje Jardim Boa Vista. Perfeitamente. Lembre-se, eu sou daquela época, sim. Mas entendo, hoje é o Jardim Boa Vista. Ele morou ali. Então ali também, essa igreja da 9 implantou uma outra igreja. Tá bem? Pois bem, depois deste missionário, veio o missionário sob o qual eu tive a apresentação do Evangelho, de nome Daniel Johnson. Hoje ele ministra em Taubaté com os seus filhos, tá bem? E depois dele, do Felipe Alan, Daniel Johnson, temos então esse período do Álvaro Pavan, muito tempo, funcionário do antigo Banespa. Quanto tempo, pastor? Ele esteve por cerca de 10 a 11 anos. Me recordo bem. Tá. E logo trabalhando com o Álvaro, porque eles iniciaram um instituto bíblico, Emaús, em Orlândia, veio de Batatais o Carlos Alberto Moraes, sim, também para trabalhar com ele. E desde ele temos tido um número de pastores aí. Eu estive ausente do Brasil, tá bem? Atualmente é o pastor João Pedro. Ao longo de toda a história, dentro da própria cidade de Orlândia. E na Avenida 9, porque temos no Jardim Boa Vista uma outra igreja batista independente. E deixe-me colocar isso, Tarcísio. Cada igreja implantada, ela se torna autóctone, ou ela é autônoma, ela tem governo próprio. Não há quem diga para ela o que fazer, como fazer. Cada igreja tem sua autonomia segundo as orientações da palavra de Deus nos evangelhos, que nós chamamos a igreja primitiva. Né?
bem inaugurada pelo Espírito E Santo. por que existe a menção independente? É justamente por causa Pelo disso? que eu disse. Porque ela não está afiliada com qualquer associação, com qualquer convenção, ela não tem sua sede em qualquer lugar do mundo. A sua sede é onde ela se encontra. Por isso, falamos igreja local. Tá bem? Como quando Paulo escreve, a igreja que está em Éfeso, com seus pastores e diáconos e irmãos fiéis. É como Paulo, em cada epístola, coloca que a igreja deva ter essa modalidade de autonomia para que não sofra influências de maneira positiva ou não de qualquer outras, de uma sede em outro lugar. No entanto, há mesmo muita interatividade, comunhão com as igrejas da mesma fé e ordem, em Batatais, Altinópolis, Jardinópolis, São Carlos, Morro Agudo, temos em toda a região. Para concluir esse tema, Pois todas elas, quando precisam reciclar, vão a esse instituto, a esse seminário em Ribeirão? Não necessariamente. Perfeito. Não necessariamente. Para nós, do Seminário Batista Ebenezer, é uma alegria e temos como privilégio podermos ministrar a alunos que venham de Serrana, Altinópolis, Batatais, muitos foram de Orlândia, de São Joaquim, veio um de Cuiabá, não é? O Herbínio com quem eu estudei. Mas é uma decisão que cada um destes alunos, junto aos seus pastores, eles juntos fazem. Vamos enviar você para o seminário, onde você lá vai ter também os ensinamentos de doutrinas, aspectos de práticas pastorais, mas não que necessariamente qualquer pessoa deva ir lá, porque lá seria o centro também de treinamento. Não, os que decidem ir, nós os acolhemos e derramamos em suas vidas as nossas próprias. Pessoal, vocês viram um belo relato histórico de uma igreja que foi importante nessa formação cristã de Orlândia. Sim. Desde 1963, 64, essa semente lançada. E é claro que, na verdade, esse é o propósito do nosso canal. O nosso canal traz temas, personagens diferentes, assuntos diferentes, justamente para que a gente possa reconstruir a história de Orlândia, ou registrar a história de Orlândia. Correto. Tá? Eu aproveito a oportunidade de agradecer os dois. Começaria nessa despedida, Duque. Fique à vontade, mande uma mensagem. O que você quiser dizer, fique à vontade que a gente quer ouvi-lo. Meu pai veio aqui, ele amava esse lugar, escreveu uma carta uma vez que falou: Orlândia é minha casa, esse é meu pessoal. Uhum. Eu achei essa carta o ano passado numa caixa que tinha lá em casa. E não sabia que ele escreveu aquela carta. Mas ele amava aqui, ele amava o que ele estava fazendo. E sempre queria, quando ele estava doente, a última vez que ele saiu daqui, ele estava tentando voltar. Ele queria voltar aqui quando ele estava doente. A carta que ele escreveu era uns 15 dias antes de ele morrer. Ele queria voltar para Orlândia. Que isso era o pessoal dele, isso era a casa dele. Ele amava o que ele fazia para o Senhor Jesus Cristo. E veio dessa igreja, saiu muitos pastores aqui em vários lugares que saíram. Saiu umas meninas aqui, casou, os pastores são as esposas desses pastores. E se meu pai estava vivo hoje, ele tinha muita alegria de ver o que está acontecendo aqui em Orlândia na igreja. E muito orgulho, né? Mas ele está lá com Deus agora e eu acho que ele queria estar aqui, mas ele está lá e é um bom lugar para ele. E agora eu posso voltar aqui, as coisas que meu pai fez aqui. Eu estou, how you say reaping it?
Eu estou colhendo. Estou colhendo o que meu pai plantou muitos anos passados. Eu vejo as histórias que pessoas me falam quando quando eu volto aqui para o Brasil e venho na igreja. Vem pessoas que eu não conheço que me falam histórias que meu pai fez na vida deles, que meu pai estava fazendo no trabalho. E muitas pessoas que ajudaram meu pai a construir a igreja me vêm. Tinha um rapaz, eu não lembro o nome dele. O pai dele era do rádio aqui. Meu pai estava no rádio aqui em Orlândia. Sim. Ele tinha um programa na Orlândia Rádio Clube, me recordo bem. O filho do homem que estava lá no rádio naquele dia, eu conheci uns 3, 4 anos passados. Ele veio. Meu pai falou do seu pai, eu lembro muito do seu pai. Mas ele amava esse país, principalmente Orlândia. Sim. Muito bem. E quando eu volto para o Brasil visitar o que eu vou fazer aqui, eu não venho para o Brasil e não parar aqui em Orlândia. Orlândia é casa para mim também. Muito bem. Milton José Nunes. Alegria, irmão, de recebê-lo aqui. É a minha alegria, Tarcísio. Renovada demais a conta. E um papo direto reto para a gente finalizar, olhando para essa câmera aqui. Correto. Saúdo a nossa querida Orlândia, cidade jardim, pelos seus 115 anos, no dia 30 passado. Como orlandino, tive uma infância, uma adolescência de que, exceto aquilo que é de peripécias comuns à faixa de idade, eu não me arrependo. Eu sou muito agradecido pelas oportunidades que eu tive de, por exemplo, praticar futebol, ganhar o torneio do SESI no xadrez, ganhar várias etapas de natação pelo nosso amado Instituto de Educação Estadual de Orlândia, sob o Rosivaldo e o João Zancopé. Eu amo essa cidade. Em qualquer lugar onde eu vá, eu amo essa cidade. Enquanto na universidade, eu participei do que se chama um certame de oratória com outros 500 americanos e outros de diferentes nações. E o bondoso Deus me agraciou com que, segundo a avaliação deles, coisa dos homens, eu pudesse representar essa cidade, Orlândia, e ser o primeiro dentre aquele grupo. Eu nunca me esqueço que quando essa honraria veio para mim, guardo a medalha no meu escritório em Ribeirão Preto, no livro que faz o registro, no jornal da cidade que fez o registro, estava lá Orlândia, São Paulo, um fruto do trabalho do Bob Powell. Em minha vida, tudo quanto Deus, pela sua graça, me proporcionou, devo ao pastor Bob e familiares, ao meu pai e à minha mãe, e a tantas outras pessoas que colaboraram para que eu, nesse momento, seja quem eu sou e possa fazer o que eu faço. Muito obrigado, Tarcísio, pelo convite ao programa Tarcísio Manso Convida. Que alegria revê-lo. Já pedi que você dê um forte abraço no meu amigo de sala de aula, o Sérgio, e demais familiares. Saudoso avô, onde vindo para a escola com fome, depois de chegar de Ribeirão, 1h10 da manhã, vindo do cursinho, logo de manhã pegava uma coxinha no bar do seu avô e rumo ao instituto. Muito obrigado, Orlândia, por ter contribuído na minha formação. Me comovo. Muito bem, pessoal. Fim de papo. Brilhante episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida.